Oi, galerinha do 9º ano, aqui quem fala é Francilúcia, sou professora de História. Dedico esse especialmente para vocês que fazem a Escola Antônio Custódio Sobrinho. Hoje nós estaremos analisando um importante acontecimento do século XX, que vai ser a Revolução Russa, ela que vai ser conhecida entre os historiadores como a Revolução Mundial. Por que ela se tornou conhecida assim? Porque faz nascer, dentro desse movimento, uma superpotência da época que vai ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É essa Rússia que vai rivalizar com os Estados Unidos e vai fazer uma verdadeira bipolarização entre socialistas e capitalistas. É impossível compreender o século XX sem poder analisar melhor o que representou a Revolução Russa para toda a história. Temos aqui como tela inicial a figura dos 3 líderes bolcheviques, representados por Joseph Stalin, à esquerda, Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Todos eles vão estar trazendo dentro de si ideias que aprenderam de Karl Marx, vão querer implantar e vão conseguir o socialismo dentro da Rússia. Ao longo de toda a história dessa aula, nós iremos analisar componentes estruturais do Império Russo que favoreceu com que essa revolução acontecesse. Temos aqui como início a bandeira da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia, como foi a primeira a adotar o socialismo como forma de governo, vai ter como símbolo esta bandeira vermelha, com esta foice e esse machado, representando esta luta. Lembrando que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ela nasceu em 1922 mas o socialismo, como uma forma de governo em um país, vai nascer dentro dessa revolução em 1917. Iremos analisar como é que estava a Rússia durante esse período aí, no início do século XX. A Rússia desse século XX, totalmente diferente com a que conhecemos hoje, que já sabemos que é uma das principais produtoras de petróleo, que é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, além de já ter sediado vários Jogos Olímpicos, Copa do Mundo em 2018, é totalmente diferente da Rússia do século XX. A Rússia ainda é um governo ainda aos moldes feudal. Ela está governada por um imperador, que se configura na pessoa do czar, que é uma espécie de imperador, que vai estar dominando sobre vários territórios de várias nacionalidades. E entre eles temos Lituânia, Estônia, Geórgia, Finlândia, Ucrânia e Polônia. A organização predominava ainda atividades econômicas semi-feudais, ou seja, explorando-se os camponeses, que dentro da Rússia eram chamados de mujiks, e se contrapondo com outra parte da Rússia, que é muito grande, que estava começando a iniciar ainda seus primeiros movimentos para melhorar a industrialização. O fim da servidão, mesmo tendo sido abolido em 1861, não trouxe muitas mudanças para a vida das pessoas daquele lugar, pois ela se concentrava na mão de uma pequena elite. Essa industrialização foi promovida especialmente por França e Inglaterra, que estava ajudando a industrializar e, em troca disso, obter favores. Iremos agora observar como estava organizado a pirâmide social, a organização social desse império. Temos aqui uma pirâmide social bastante desigual, onde como topo temos grandes proprietários de terra, também chamados de boiardos. Boiardos, o clero e os militares faziam parte de 80% da população que tinha terras, era a famosa aristocracia. E como grande maioria, nós temos aqui 80% da população vivendo em condições bem precárias, que eram os mujiks, camponeses, servos até a metade do século XIX. Os ideais iluministas não haviam ainda penetrado na Rússia. Vamos analisar agora como é que estava a organização econômica desta Rússia. No final do século XIX e início do século XX,
era uma Rússia que tinha na política organizado baseado no absolutismo, onde o rei era o czar Nicolau II, e a economia era baseada na exploração da terra. Em pleno século XX, a Rússia era organizada com feudalismo e a maioria das pessoas não conheciam ainda os benefícios da industrialização. Ao mesmo passo que ela vivia nessa vida dúbia entre ser feudal e concentrar grande concentração fundiária, que é a concentração de terra na mão de poucas pessoas, e a exploração dos camponeses, ela também estava dando início ao primeiro passo para investimentos estrangeiros para a industrialização. Alguns lugares, poucos dentro da Rússia, vai ser mais industrializado, como Moscou, São Petersburgo, Varsóvia. Esses lugares dentro da Rússia vão ser os que mais vão dar atividades para os operários nas fábricas. E esses operários eram submetidos a várias condições insalubres, jornadas de trabalho exaustivas, baixos salários, e a exploração fez com que houvesse várias greves e muitas pessoas, pensando na difusão das ideias socialistas de Karl Marx, começaram a se manifestar. Vamos observar agora quais foram as principais motivações de ordem política, de ordem social, econômica e externas que ajudaram a desencadear o processo revolucionário russo. O primeiro fator a gente pode destacar são as precárias condições de vida do operariado russo. As condições eram agravadas por um processo de industrialização rápido, concentrado nas mãos só de algumas pessoas, e a grande maioria era explorado excessivamente em sua mão de obra, como eu já havia falado. Diante disso, várias greves e revoltas estavam sendo constantes dentro da Rússia. Um outro ponto que vai desencadear essa revolução vai ser o caráter autocrático do czarismo. Sabemos que o czar representa essa figura autocrática, que significa um poder político na mão de uma única pessoa, que no caso era o czar, Nicolau II. O poder vai estar nas mãos dele e a ausência de qualquer participação do povo na vida política era o que mais acontecia. Ele era a figura que representava todos os ideais, ele mandava e desmandava em todos os setores da sociedade. O terceiro ponto que vai ajudar isso a acontecer vai ser a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, é a questão fundiária. E essa aristocracia vai estar comandando essas regiões que vão estar mais industrializadas e vão estar lucrando com isso. Os camponeses, por outro lado, vão reivindicar o acesso à terra, porém, isso não vai acontecer. 20% pertencia a essa pouca população e 80% do povo viviam em condições miseráveis. O quarto ponto que vai ser um motivador para que essa revolução aconteça vai ser de origem externa. A Rússia, mesmo diante de todo esse problema financeiro, ela já vai estar investindo pouco dinheiro que tem em emprego de guerras que não vai ter condições de participar. É um país totalmente despreparado para enfrentar a guerra. Já havia passado por outras sucessivas guerras dentro do exército. Uma delas vai acontecer no início do século XX, em 1905, e vai fazer com que ela perca contra o Japão. Comparando o Japão geograficamente com o tamanho da Rússia, é de se imaginar que foi humilhante essa derrota. Diante das sucessivas derrotas de várias guerras, ocorreu um colapso econômico dentro do Império Russo, fazendo com que isso não agradasse a maioria das pessoas. Temos aqui uma charge que mostra Lenin eliminando a sujeira da Rússia. Lenin vai ser a figura do bolchevique, que vai estar com essa vassoura vermelha, representando o Partido Comunista, no caso, vai estar tirando a sujeira representada pela nobreza e pelo clero, junto com pessoas capitalistas que vão estar aqui com os seus sacos de dinheiro, né?
E Lênin vem como essa figura, essa pessoa que vai estar limpando a sujeira da opressão em que a maioria estava passando. Nós temos aqui a figura do nosso czar Nicolau II, onde ele vai ser responsável pela chefia política religiosa, com poderes ilimitados praticamente. Nicolau II tinha tudo concentrado nas suas mãos e para que isso pudesse acontecer, todos os seus opositores eram eliminados e eram executados, especialmente pelo exército. Ele vai ser responsável por liderar a Rússia numa corrida imperialista, ele sozinho, da qual a maioria das vezes ele não estava conseguindo, porque ele estava sendo levando para dentro dessas guerras um exército mal treinado, mal equipado, mal alimentado, incapaz de superar o exército de nenhuma nação. Como eu falei, a Rússia vai estar diante de todo esse problema numa verdadeira corrida imperialista. Todos os outros países europeus estavam passando pela segunda revolução industrial, enquanto que a Rússia estava se atrasando por ela ser um governo autocrático e diante de toda essa dificuldade estava se tornando cada vez mais impopular, né? Como eu havia falado, o exército que a Rússia tinha era mal treinado, mal alimentado, mal equipado, totalmente inadequado a participar de qualquer guerra. E esses gastos que estavam acontecendo nessas guerras estavam fazendo com que se desgastasse cada vez mais a figura e a maneira de governar que o Nicolau tinha. Enquanto ele desejava fazer essas conquistas nas guerras, a maioria das pessoas passavam muita fome, né, enfrentando muitas dificuldades. Quando enfrentou potências industriais avançadas, tais como o Japão e a Alemanha, ela foi facilmente destruída. E aí deu para perceber em que condições estava socialmente a Rússia neste período. E aí fica mais fácil para vocês compreenderem por que a Revolução se tornou assim bem importante.